Esse testemunho aqui vai te impactar, então assista ele até o final. E eu peço para que Deus fale com o máximo de pessoas possíveis nesse vídeo, para que esse vídeo alcance o máximo de pessoas, tá bom? Deixa o seu like aqui para fortalecer. Se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações, que aqui eu trago conteúdos que vão edificar a sua vida. E presta muita atenção nesse testemunho. De volta para casa, eu fui abordada por um homem. Uau. Que me pegou por trás. Eu pensei até que ele era alguém que eu conhecia, porque ele me pegou muito bruscamente. Ele me puxou e me jogou para trás assim. Aí eu voltei. Só que quando ele voltou para mim, ele já me abraçou. Ele estava com a blusa assim, de botões, e ele me abraçou por aqui. E ele encostou algo pontiagudo na minha costela e disse: eu sou um fugitivo da polícia e você vai ser o meu escudo. Eu preciso de você para que a polícia não me alcance. Eu disse: moço, suba essa ladeira aqui, ó, que você tem como sair. Ele disse: me acompanhe e não reajam, porque se você reagir eu vou lhe matar. Daí eu fiquei tão nervosa, porque eu nunca imaginei que eu pudesse viver aquela experiência. E eu caminhei muitos com sonhos, ele. Né, muitos sonhos. Nossa, foi assim um terror para mim naquele momento. Eu me lembro que eu fiquei muito assim, amedrontada com tudo aquilo. E ele me abraçou e foi comigo, abraçada comigo. Assim, eu não tenho noção da distância, mas eu morava na época ali próximo do Curuzu. Sim. Ele me pegou ali próximo do Curuzu e foi até o Retiro, andando por aquelas ruas por trás. E ali ele me levou para aquele matagal da Luiz Eduardo Magalhães ali. E quando ele chegou ali, eu jurava dela que ele iria me libertar, porque eu não tinha essa maturidade de entender que aquele homem me causaria tal mal. E aí naquele momento ali, ele falou para mim: tire a roupa. Já dentro do matagal. Aí eu falei pra ele: por favor, moço, não faça isso comigo, por favor. Ele falou: tire a roupa, senão eu te mato. Aí naquele momento ali, eu entendi que os meus sonhos, que aquele desejo de casar virgem, que é aquilo que eu projetei uma vida inteira, né, 14 anos, tinha acabado. E eu pedi pra ele assim: não faça isso comigo não, por favor. Eu te imploro. Eu faço o que você quiser, mas não faça isso comigo. Eu faço qualquer coisa. Ele disse: tire a roupa. E ele tirou a minha roupa, e eu tirei a minha roupa. E ele me abusou, sabe, sem misericórdia dela. Eu me lembro que ele falou assim: você não vai sentir dor. Eu disse, eu tava tão arrasada dela, tão arrasada. Eu deitei naquele chão, naquele lugar, aquele matagal. E ele, sem misericórdia, ele me deflorou totalmente. E depois que ele me deflorou, eu me levantei. Ele falou pra mim: você não disse que você era virgem? Porque ele queria ver o sangue. E aí quando eu levantei, a minha roupa estava suja de sangue. Aí ele olhou e disse: vista a roupa. E ali eu vivi vários momentos com aquele homem naquele lugar. Teve momentos que eu disse assim: se ele me matar aqui, tanto faz, porque o meu sonho acabou. Mas por algum momento eu senti uma força que dizia: não, reaja, você não está só. Meu Deus. E ali eu me lembro que eu falei pra ele assim: vamos embora. Ele ficou parado, falou pra mim assim: fique de costas. E quando eu fiquei de costas, eu imaginava que ele ia me dar um tiro de costas. E aí eu fiquei de costas ali, eu me lembro que eu olhei pro céu e falei assim: Deus, não deixa ele me matar não, por favor. Por favor, Deus, não deixa ele me matar. Ele falou: vire de frente. E aí quando eu me virei de frente, ele tava vestido. Ele começou a dizer umas coisas assim, sabe? Você é muito linda, eu não deveria ter feito isso com você. Eu tenho vergonha de, sabe, que você me veja nu, foi por isso que eu mandei você virar. E ali eu fui tomada dela por uma força de Deus tão grande. Força de Deus. Porque eu olhei pra ele e falei assim: olha, calma. Porque eu percebi nele assim, que ele estava nervoso, ele estava meio eufórico, ele estava com vários sentimentos de raiva, de tristeza, de arrependimento. Ele estava meio assim, culpa, né? sabe, louco. E eu tive medo que esse homem fizesse um mal a mim, porque se ele me fizesse um mal a mim naquele momento, até pra achar o meu corpo ali daria trabalho, porque o matagal era bem fechado. E eu me lembro que eu falei pra ele assim: calma, fique calma. Aí ele olhou pra mim assim, ele falou: você tá me pedindo calma? Eu falei: por favor, fique calmo. Tá tudo bem. Eu amei o que você fez comigo. Você me fez mulher. Você conseguiu fazer em mim algo que nenhum outro homem pôde fazer. E ele me olhou assim, do pé à cabeça, assim, pra mim, sem entender. Eu disse: mas nós precisamos sair daqui agora, porque a minha mãe, ela pode sentir falta de mim, chamar a polícia. Eu não quero que a polícia te alcance. Ele falou: mas eu te fiz um mal. Eu tenho uma filha de 3 anos e eu não gostaria que ninguém fizesse com a minha filha o que eu fiz com você. Eu falei: não, vamos sair daqui, por favor. Mas naquele momento, eu tive essa necessidade de falar com ele isso, porque eu tive medo que ele começasse a me bater.
que ele começasse a me agredir e me matasse naquele lugar, Sim, sabe? sim. Então eu comecei a me fazer que estava tudo bem. Eu sou sua amiga, você me fez mulher, eu tô amando viver essa experiência com você. Só que eu estava me tremendo a ponto de eu não conseguir me Deus, conter em pé, imagina. sabe? Eu me tremia que a minha voz estava embargando em alguns momentos. E ele me agarrou ali e ainda me deu um beijo. Eu disse, vamos embora, por favor. E ali, vamos embora. Eu me lembro que ele falou assim, tira esse relógio do seu braço. Eu tinha ganho um relógio do meu pai, antes dele ir embora, que eu tinha muito apego a esse relógio, um relógio Cássio. Ele tirou aquele relógio do meu punho, levou pra ele, e a gente desceu a ladeira e eu voltei pra casa. E quando chegou no ponto de ônibus, assim, próximo de um ponto de ônibus, ele me empurrou, eu caí. E quando eu me levantei, assim, buscando entender o que foi que ele fez comigo, ele já tinha sumido. E eu comecei a gritar no ponto de ônibus, me ajudem, gente, por favor. Me ajudem, que um homem me fez mal. Que homem? Esse homem tinha sumido. Aí eu atravessei a rua muito louca, assim, sabe, desesperada, sem saber onde é que eu tava, nervosa, chorando, porque eu queria ver o meu marido, que era o meu namorado. Eu precisava ver minha mãe, eu queria ver a minha família. E a gente saiu ali correndo. Eu peguei o primeiro ônibus, encontrei dentro do ônibus um vizinho que me amparou. Ele me levou pra casa, chegando em casa ali, eu chorando muito, tomei logo banho. Aquelas cenas de filme que a gente vê, aquelas Sim, mulheres tomando banho e se lavando, aquelas cenas, elas são verdadeiras. Porque a gente sente a necessidade de se lavar, sabe? Limpar, né, Se limpar. Eu me lembro que eu ensaboava as minhas mãos com sabão, ele esfregava na minha boca, no meu corpo, onde ele me tocou, onde eu sentia que a mão dele tinha me tocado. E eu me esfregava assim, me lavando, sabe? Com muita força. E não era nem para eu ter tomado banho, porque eu precisava ir na delegacia, Sim. fazer exame de corpo de delito. Então, aí meu namorado, meu marido na época chegou. Muito inocente, né, dela. 14 Você não anos. Tinha 14 anos. Eu era muito uma menina. É, uma menina. Eu me lembro que quando eu cheguei lá na delegacia, né, no Nina, o médico legista lá com os delegados e os policiais ficaram muito Nossa. aborrecidos. Porque eles viram assim uma criança, onde um homem pegou aquela criança, sabe, e fez aquele mal. E eu me lembro que o médico, com muito cuidado, ele falou pra mim, eu sou um homem, eu não vou fazer mal a você, eu vou lhe tocar. Com muito carinho, muito jeitinho. Daí eu fiquei arrasada, eu não podia me sentar, eu fiquei muito machucada. Eu saí daquele lugar porque realmente Deus me deu estratégias para que aquele homem não tivesse me Espírito Santo matado. estava com você. E chegando em casa ali, né, depois que eu passei por todos os exames de corpo de delito, para poder comprovar que realmente eu fui estuprada, eu tinha que ter esses documentos em minha mão. Porque até então algumas pessoas até mesmo duvidaram de mim. Disseram assim, gente, você foi estuprada e você não levou um murro? Você não tem uma mordida? Você não tem Não acredito que ainda falaram Duvidaram isso, de né? mim. Eu com 14 anos, Misericórdia, e uma Jesus. menina que... Aí disseram pra meu marido na época assim, procure saber se ela não se apaixonou por alguém. E ela transou com esse homem, e ele se arrependeu e inventou essa história pra você. Sabe? Assim, foi tão difícil dela. Eu imagino. Também o pós, ter que suportar, esperar sair o meu exame ali, pra comprovação realmente de um estupro, onde eu tinha que ouvir das pessoas próximas de mim, pessoas amigas, né? Que eu não tinha sido estuprada, que aquilo não tinha sido verdade, até que ponto aquilo tinha sido verdade. Uau. E ali começou, Meu né, Deus. a brincadeira de verdade. E aí, eu tive que enfrentar Você é uma guerreira, minha 15 amiga, anos, viu? 16 anos, ali, essa dor terrível, com o alcoolismo da minha mãe, não foi fácil, porque em alguns momentos da minha vida, eu queria ter a minha mãe por perto, mas ela estava tão embriagada, eu não tinha minha mãe para me dar uma palavra. Quantas vezes eu me senti sozinha, querendo meu pai, e o meu pai não estava perto. O meu marido, né, ele sempre esteve presente, como um bom homem ali, aquele homem que me conduziu Que dentro Deus da limitação. colocou na sua vida, né, Dea? Colocou, me cuidou muito de mim. Uau. Apesar de tantas coisas, meu Deus. Meus irmãos eram pequenos, não tinham como me instruir em nada, me orientar em nada. Então eu vivi ali uma adolescência, onde eu tive que enfrentar esse estupro, Uau. o alcoolismo da minha mãe, por mais de 11 anos. Então eu estava cheia de feridas, né? Eu estava cheia de, sabe, de perebas na minha alma. Sim, sim. Eu me lembro que eu entrava no meu quarto e eu conversava com Deus em todo momento. Eu tinha muita fé em Buscando Deus. ele, né, Eu Dea? dizia, Deus, me ajude. Eu passei a ter síndrome do Imagino, pânico. Dea. Eu passei a ter medo de homens. Quando os homens chegavam perto de mim, eu achava que aquele homem que estava perto de mim, ele ia me estuprar. Sabe, que ele ia me fazer mal. Imagino. Eu fiquei mais de 2 anos assustada. Eu pensava, como será a minha primeira vez? Porque eu não sou mais virgem. Isso Imagino, acabou Dea. comigo, sabe? Quantos traumas. Mas quantos o Senhor traumas. Jesus, ele refez você é uma mulher, uma Total. guerreira do Senhor. Amém. Quando eu olho pra você, Dea, eu vejo garra. Amém. Que maravilha, sabe assim, apesar de todas as dores dela, ele é poderoso para refazer, Amém. sabe? Glória a Deus. Ele refaz o barro. Ele diz na palavra do Senhor que ele é oleiro. Amém. Amém? De fato, é só Deus para refazer e para curar as feridas. Não sei se você que está assistindo esse vídeo já passou por isso. Se você, assim como eu, também fica muito indignado com uma coisa dessa. E é até difícil acreditar. Às vezes é difícil até acreditar no perdão de Deus sobre
essa vida, sobre essa pessoa que faz isso. Mas você que passou por isso, você pode ser renovada no Senhor. Renove as suas forças nele. Não sei se você está passando por isso nesse exato momento e não pode contar para ninguém. Você precisa denunciar. Isso é um crime, você precisa denunciar. Peça forças em Deus para denunciar esse tipo de coisa. Tem pessoas que estão presas nisso. Algum parente, algum tio, alguma pessoa próxima, algum amigo, algum vizinho, constantemente tem feito isso com você. Você pode denunciar. Você pode denunciar. Peça forças em Deus. Muitas pessoas dizem que não conseguem e tal. Peça a força de Deus para conseguir isso, tá bom? Deus te abençoe, que esse vídeo chegue ao máximo de pessoas possíveis, que isso é um assunto sério e precisa ser tratado com a maior seriedade possível, tá bom? É isso aí, tamo junto, até o próximo vídeo e é nóis.